A órfã da vida real Bárbara tinha uma rara doença glandular. Sua aparência era de uma menina de 12 anos e constantemente ela se aproveitava disso para se passar por menor de idade, assim escapava de sanções e de ações legais. Com caráter violento e personalidade duvidosa, Bárbara passou muito tempo de sua vida fazendo tratamento psiquiátrico, esteve também internada, mas conseguiu fugir com facilidade. A presença de Bárbara Skrová nas vidas de Clara e Caterine mudou muitas coisas. As personalidades delas foram completamente afloradas pela nova amiga. Segundo declarações do psiquiatra Zdenek Baz, que a atendeu, as mudanças de identidade da mulher com aspecto de criança se deviam a um distúrbio mental. Toda a história de Bárbara Skrová está rodeada por um enigma em que ela participa de maneira estranha. Não existe uma explicação clara, mas minha hipótese é que se trata de uma distorção psíquica grave com perturbação de identidade. O fundamento religioso por influência de Bárbara, as irmãs se entregaram a um culto chamado Movimento Graal, que afirmava ter centenas de seguidores na Inglaterra, assim como dezenas de milhares de pessoas ao redor do mundo. Este movimento se baseava nas escrituras criadas entre 1923 e 1938 pelo alemão Oscar Ernst Bernhard, recolhidos na mensagem do Santo Graal, nos quais era afirmado que o homem pode chegar ao paraíso fazendo coisas boas na terra. O conceito parecia inocente e bom, né? Mas a realidade era outra. Um dos preceitos do grupo era que seus integrantes estavam livres de tabus sociais, como o incesto, a antropofagia e o homicídio. Todos os membros recebiam ordens de um líder desconhecido a quem se chamava de o Doutor. Ele se comunicava com seus seguidores apenas através de mensagens de texto enviados a seus celulares. O doutor apoiava a escravidão, o maltrato infantil e a promiscuidade sexual, em razão de um suposto sentido libertário. Graças à influência de Bárbara, Clara raspou o cabelo e as sobrancelhas. Se vestia com farrapos e parou de tomar banho. Sua irmã Caterine apoiava todas as atitudes de Clara e Bárbara. Além disso, Bárbara se comportava de maneira dupla. Em parte era uma mulher adulta e por outra parte era uma menina. Tinha ciúme da atenção que Clara dava aos seus filhos. E por isso, pouco a pouco, começou uma sutil campanha contra eles. Os acusava de cometer travessuras, quebrar objetos e comportar-se mal. Clara passou a castigá-los. Entretanto, a frequência de acusações aumentou tanto, que Clara, desesperada pelo suposto mau comportamento dos filhos, pediu conselhos à autora de tudo. Bárbara, feliz ao tornar-se dona da situação, lhe sugeriu que construísse uma jaula de ferro para prender as crianças. A jaula foi encomendada a um ferreiro da localidade. A colocaram no sótão da casa. O que parecia muito natural para Clara e Caterine, era que através das barras, os meninos poderiam receber alimentos e ficariam sem possibilidades de se comportarem mal. Era 2007. Os meninos foram despidos e presos na jaula. Não sabiam, mas permaneceriam ali por mais de um ano. Bárbara deu novas instruções, que as irmãs seguiram ao pé da letra. Começaram a torturar as crianças, queimavam com cigarros nos braços e pernas, amarravam e amordaçavam quando recebiam visitas, espancavam e davam choques elétricos através das barras de ferro da jaula, açoitavam com chicotes e os afogavam. E não acabava por aí, elas os mantinham nus o tempo inteiro e jogavam água fria neles para lavá-los uma vez por semana. As crianças tinham que dormir no chão, sem cobertas, junto com sua urina e excrementos. Às vezes elas alimentavam os meninos, e se eles chorassem, eram golpeados através das barras. O terror parecia só piorar. Um dia, Bárbara teve uma ideia. Começaram a alimentar os meninos abundantemente. Eles aumentaram de peso e então, Clara pegou uma faca afiada, foi à jaula e pediu para Ondre lhe estender a perna. Após isso, Caterine e Bárbara seguraram o membro do menino enquanto Clara, com a faca, arrancava pedaços de carne do filho. O menino gritava de dor e terror, seu irmão fazia o mesmo. Após cortar vários pedaços de pele, as três comeram na frente deles, não se importando com os gritos dos pequenos. Enquanto isso, o outro filho, Jacob, permaneceu com medo por um mês. Sabia que cedo ou tarde, aconteceria o mesmo que a seu irmão. E assim foi. A sessão seguinte de canibalismo ocorreu com ele. Sua mãe cortou pedaços de seus braços. A partir deste momento, cada mês o sangrento ritual acontecia. As três subiam, Clara arrancava pedaços de carne de um dos meninos e as três devoravam ali mesmo. Se já não bastasse toda a tortura, Bárbara teve uma ideia para controlar ainda mais as crianças, uma ideia que no fim das contas seria sua condenação. A interferência. Caterine comprou em uma loja de aparelhos eletrônicos, uma câmera de vigilância sem fio, daquelas utilizadas para supervisionar bebês. Instalou no sótão. Através dela, elas podiam observar o que os meninos faziam e também assistir quando alguma delas torturava-os. Mas algo aconteceu.
Um homem se mudou, com sua esposa para a casa ao lado e instalou uma câmera igual para monitorar o quarto de seu bebê. Sua surpresa foi extrema quando, em vez de ver o quarto de seu filho, o que viu foi o ritual das 3 mulheres, torturando as crianças. Passaram dias até que se deu conta de que o sinal que estava interceptando vinha da casa de suas vizinhas. O escândalo: parada em frente à jaula estava uma menina segurando um ursinho de pelúcia. Ao ver os agentes, correu para seus braços. Disse-lhes que se chamava Anika, tinha 12 anos e que era filha adotiva de Clara. Os agentes a levaram dali rapidamente. Uma vez na rua, a suposta menina aproveitou que os policiais tratavam desesperadamente de abrir a jaula de ferro, para fugir. Se tratava de Bárbara. O caso foi um escândalo. As crianças foram hospitalizadas e um deles não resistiu. O outro conseguiu declarar em juízo contra sua mãe e sua tia, narrando os horrores vividos naquele sótão durante 1 ano. As 2 mulheres responsabilizaram Bárbara, mas quando a polícia emitiu ordem de prisão a ela, não a localizaram. Bárbara havia fugido para a Noruega, onde assumiu outra identidade falsa. Dizia ser um menino, chamar-se Ada e ter 13 anos. Um casal norueguês a adotou. Ela passou a frequentar a escola primária. Essa mulher me dá arrepios. Passou-se quase 1 ano até que a polícia conseguisse encontrá-la. Foi presa na Noruega, ante o olhar surpreso de seus pais adotivos que não podiam compreender por que a menina era capturada como uma criminosa. Quando lhes contaram que não era uma menina de 13 anos, mas sim uma mulher de 36, entraram em choque. Bárbara foi extraditada para a República Checa, onde foi julgada junto com Clara e Caterine. Sua doença e sua estranha personalidade inspiraram o filme de terror A Órfã, que conta a história de uma mulher que engana as pessoas se passando por uma criança e cometendo crimes terríveis. O julgamento: Clara declarou em juízo: ocorreram coisas terríveis e só agora me dou conta disso. Não consigo entender como deixei que acontecessem. As irmãs alegaram que Bárbara havia feito uma lavagem cerebral nelas e que não tinham noção do que estavam fazendo quando torturavam os meninos. Em março de 2009, o Tribunal Superior de Olomouc condenou Clara Mauerova a 9 anos de cárcere e 10 anos para sua irmã Caterine Mauerova. Não conseguimos informações exatas sobre a condenação de Bárbara, mas há fontes inseguras que alegam apenas 5 anos de prisão. O caso ficou conhecido como o pior caso de maltrato infantil da história do país.